Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui Raimundo Alves, servo do Senhor, evangelista em Araguaína, Tocantins. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter vindo estudar conosco mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É um serviço voluntário e o que você pode fazer para nos ajudar é se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, dê o seu like nesse vídeo logo no início, para poder não esquecer, e compartilhar nas mídias sociais, nas suas redes sociais. Se você precisar do nosso trabalho, do nosso ensino, na sua igreja, na sua congregação, fique à vontade, pode entrar em contato, que estamos nesse trabalho voluntário para fazer a obra do Senhor. E hoje, mais uma lição preciosa da revista deste trimestre que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Você já se perguntou se existe realmente uma pessoa santa de verdade? Você já andou se perguntando se existe realmente possibilidade de uma pessoa ser santa aqui na Terra? Será que existe diferença entre santificação e santidade? Como relacionar a santificação que a Bíblia exige de nós com os pecados do dia a dia? Estas e outras questões estão relacionadas ao estudo de hoje. Então, vamos à nossa aula. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. O texto bíblico base da lição de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 26. Os objetivos da lição de hoje são bem simples. Entender o que é santificação e santidade no Antigo e no Novo Testamento e compreender também como que a santificação atua na vida do cristão. O comentarista dividiu a lição em 3 partes, como você pode acompanhar aí na tela. A primeira parte é a santificação no Antigo Testamento e está dividido também em 3 partes. A segunda é a santificação no Novo Testamento, que está dividido também em 3 partes. E a terceira, a santificação aplicada ao crente, que também está dividida em 3 partes. Continue conosco, continue assistindo, continue acompanhando, que será um estudo enriquecedor para as nossas vidas. Vamos iniciar pela introdução da lição de hoje. Deus é absolutamente santo. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. O primeiro detalhe que nós precisamos entender é que esse assunto da santificação está relacionado com Deus. Deus é santo. Deus é eterno, Deus é soberano e Ele é santo. E Deus deseja que os seus filhos, os seus servos, aqueles que decidiram separar a sua vida para Ele, também sejam santos, assim como Ele é santo. A santificação tem a ver com a ética cristã e a ética tem a ver com o verdadeiro pentecostalismo. O que é interessante a gente entender é que, para ser um verdadeiro crente pentecostal, a santificação tem que estar aliada, impregnada na sua vida. E para podermos compreender e praticar, viver a santificação, temos que entender também sobre a ética do Espírito. O que o Espírito Santo exige de nós? O que o Espírito Santo espera a nossa participação nesse processo de santificação? Então, o estudo de hoje caminhará mais ou menos por aí, apresentando Deus como santo no Antigo e no Novo Testamento e apresentando também esse estudo da santificação na vida do crente, aliada principalmente à questão da ética do Espírito Santo. Aqui na introdução, o autor já aborda que Deus é santo.
Então, no mínimo, a gente já entende que a santificação tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Tem a ver com esse contato, com esse retorno da nossa vida, da oportunidade que Ele deu ao ser humano a se reaproximar dele. Vamos conhecer então a primeira parte do estudo de hoje, que fala sobre a santificação no Antigo Testamento. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Era usado para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ser santo no Antigo Testamento é ser separado. E isso tem um pouco também a ver com o entendimento no Novo Testamento, tá? Mas de início vamos compreender isso. A palavra mais utilizada no Antigo Testamento é a palavra kadash, também a palavra kadosh, e quer dizer santo, ou seja, separado. Quando alguém, um lugar ou um objeto era separado para Deus, a expressão era essa, kadash, ou então kadosh. A gente pode até observar aí a situação de Sansão, que nasceu, foi nazireu de Deus, mas separado para Deus desde o ventre da sua mãe, quando Deus anunciou ali o seu nascimento. Uma outra palavra também que nos ajuda a entender o processo de santificação no Antigo Testamento está aqui no segundo tópico, é a consagração. Vamos ver. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Daí nós entendemos que a consagração também está aliada à santificação. Quando uma pessoa, um lugar ou um objeto era escolhido ou separado, para ser santo, para ser separado para Deus, também ele era consagrado. A consagração dá o sentido também de exclusividade, não é isso? E ser separado para Deus, ser consagrado para Deus, era ser santo, porque o nosso Deus é um Deus exclusivista. Não é isso? E o texto aqui nos mostra que ser consagrado significa uma investidura de funções sagradas dedicado ao serviço de Deus. Ou seja, qualquer objeto, qualquer lugar, qualquer pessoa que iria fazer algo para Deus, ser exclusivo de Deus, ele era separado, kadosh, kadash, não é? E ele era consagrado a Deus. A gente vê ali principalmente na separação dos levitas, separação dos instrumentos do tabernáculo ali, quando Deus orienta Moisés, todo aquele trabalho santo. Consagrar está aliado a santificar. Um outro termo que nos ajuda a entender a santificação no Antigo Testamento é a purificação. Vamos ler. Os termos hebraicos tahor, puro, limpo, e kadosh, santo, se aplica à santidade de Deus e também às pessoas que se purificavam de toda sorte de pecado. Há também os termos grego katarizo, que quer dizer tornar limpo, limpar, purificar, e agiazo, que quer dizer santificar e consagrar. Nós conhecemos aí algumas palavras que estão relacionadas à purificação. Ser santo no Antigo Testamento era ser separado, ser consagrado e também ser purificado. Deus exigia tudo isso. Importante a gente lembrar aqui o ato do sacerdote, do sumo sacerdote, que para entrar no lugar santo ele tinha que se lavar ali na pia de bronze, não é? Então isso dá todo esse sentido de consagração, separação para Deus e também purificação. Mas principalmente purificação do pecado, separação de uma vida pecaminosa, separação de algo que desagradava a Deus. No caso ali do Antigo Testamento, o principal problema era a idolatria. O ser humano sempre foi muito tendente a ser idólatra, a adorar alguma coisa, a fabricar alguma coisa.
a produzir alguma coisa para que ele possa dedicar-se como se fosse o seu Deus. E esse problema é muito comum ali no Antigo Testamento. Então, em oposição à idolatria, em oposição à dedicação ou ao trabalho a esses deuses, a esses ídolos, surgiu aí a consagração a Deus, a purificação a Deus e a separação a Deus. Isso é ser santo no Antigo Testamento. O que Deus esperava, o que Deus queria era que as pessoas dessem a Deus a exclusividade da sua vida, a exclusividade da sua adoração, a exclusividade das suas ações, a exclusividade dos seus cultos. Amém? Tudo bem? Vamos à conclusão desta parte. Santificação está ligada à purificação e consagração. No Antigo Testamento, santificação está relacionada à separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Conclua este tópico, portanto, dizendo que santificação está relacionado com consagração, está relacionado com purificação. Ser santo é ser separado. Consagrar é dar exclusividade. Purificar é se limpar. Tudo isso está envolvido na santificação do Antigo Testamento. Amém? Diga também que a santificação nasceu em Deus. Deus é santo e por isso ele quer que todos aqueles que desejam servir, todos aqueles nascidos de novo, têm que ser santo. Amém? A dica pedagógica para este tópico é você fazer uma abordagem em alguma coisa que pode ser separado, que foi separado para alguma exclusividade. Algumas pessoas têm costume de guardar vasilha para um determinado momento, guardar uma roupa para um determinado evento. Então faça esse tipo de comparação com algum objeto, alguma coisa que as pessoas fazem que dão exclusividade para o uso daquele objeto. Porque santificação, no entendimento aqui no Antigo Testamento, é isso. É alguém ser exclusivo de Deus, ser separado para Deus, consagrado e purificado para o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos conhecer agora como que funciona, como que é, qual o entendimento de santificação no Novo Testamento, que é o que está mais ligado à nossa vida, não é isso? O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. Então, é interessante entender que há uma diferença na interpretação e principalmente na aplicação do Antigo Testamento para o Novo Testamento em várias áreas. Mas o autor aqui vem abordando que o Novo Testamento torna explícito, torna visível, torna à amostra o que estava, de certa forma, escondido no Antigo Testamento. E está muito relacionado à questão da obra salvífica de Cristo. No Antigo Testamento, os irmãos que serviam a Deus não tinham todo o entendimento, total entendimento de como que funcionaria a santificação aliada à vinda do Messias, à obra salvadora do Cristo, do ungido de Deus. De modo que a obra da santificação é um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Se faz necessário, portanto, entendermos que a santificação é um atributo de Deus e que o nosso Deus é trino. Então, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. E são os três que operam a santificação na nossa vida. No Novo Testamento, a nossa vida está muito ligada, deve estar ligada, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos aprender que o principal agente na santificação é o Espírito Santo, mas é o trabalho dos três. A santificação é uma obra da Trindade na nossa vida, é um presente para a humanidade. Natureza da santificação.
Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. Que abordagem interessante! No Novo Testamento não há ritual de purificação, não há ritual de santificação, como era ali no Antigo Testamento, em que às vezes matava-se um animal, às vezes fazia vários rituais para que alguém, ou um objeto, ou um lugar fosse separado para Deus. Há uma diferença no uso, na aplicação do Antigo Testamento à nossa vida, que estamos no período da graça, que estamos vivendo principalmente a mensagem do Novo Testamento produzida aí após a vinda do Messias. Aí tem muita gente hoje que está crente em Jesus, está vivendo na igreja, mas está querendo conduzir a sua vida pelos ensinamentos mosaicos de Moisés, não é isso? Querendo conduzir, levar a sua vida mediante ritual do Antigo Testamento. Mas não precisa, não se faz necessário. O processo da santificação, da santidade aqui no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Tem pessoas que querem andar de joelhos, tem pessoas que querem subir em calçada, existem vários rituais e isso é um perigo. Um perigo porque o principal grupo religioso que Jesus combateu, que foram os fariseus e também os saduceus, ali no seu período do seu ministério, o problema deles era justamente isso, não é? O farisaísmo se destaca pela a quantidade de rituais que é feito e a transformação interna muito pouco. Muito ritual e pouca transformação. E nós vamos ver que no Novo Testamento, o processo da santificação gerada aí pelo Espírito Santo em nós não está ligada a rituais. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, e isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. É obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. A santificação, ela é gerada no interior do crente pelo Espírito Santo. E isso já começa quando ele aceita Jesus, não é? Eu sempre costumo dizer que se uma pessoa decide ser crente hoje e por ironia do destino ou providência de Deus, essa pessoa morrer hoje, ela já está salva. E para ser salva, tem que ser santa, não é isso? Então, esse processo já acontece logo que a pessoa aceita Jesus. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, de forma espiritual, de forma simbólica, tem o poder de nos purificar de todo pecado. É algo espiritual, produzido dentro do crente, no mundo espiritual, produzido pelo Espírito Santo. Vamos ver agora que a santificação é também uma necessidade para todos nós. Uma nova vida em Cristo é o novo nascimento. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A vida cristã é uma carreira. Uma das coisas muito interessantes que acontece na vida do crente chama-se novo nascimento. A Bíblia diz que é necessário, se faz necessário nascer de novo. E o que é o novo nascimento? É uma regeneração. Você estava acostumado com uma vida no pecado, com uma vida no erro, e agora o Espírito Santo vai trabalhar em você uma nova pessoa. E essa pessoa agora vai viver para servir, para agradar a Deus. E é aí que entra o processo da santificação. A santificação é um processo também de libertação do pecado. Coisas que você não conseguia vencer sozinho, agora o Espírito Santo vai lhe ajudar e ele é capaz de lhe ajudar a vencer esse mal, a prisão, a cadeia do pecado que lhe prendia. E tudo começa pelo novo nascimento. É por isso que espera-se uma nova vida, espera-se novas atitudes quando alguém vai ser crente. A palavra de Deus diz: aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que praticava o pecado não peca mais. Por quê? Porque agora ele vai viver para Deus.
e Deus é santo. O texto bíblico da leitura de hoje, base bíblica da leitura de hoje, mostra isso, que Deus exige de nós. Deus quer de nós esse esforço para ser santo. E quem nos ajuda é o Espírito Santo através do processo da regeneração, ou seja, um novo nascimento, uma nova criatura agora para Deus. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e esse processo nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá ao Senhor. A vida cristã é considerada uma carreira. Faça uma análise aí como é a carreira de uma pessoa, por exemplo, numa empresa, num local que ela trabalha, né? Geralmente inicia num cargo menor e aí vai indo, vai crescendo, vai evoluindo naquela empresa até se tornar um gerente ou que seja um executivo. Assim é também o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida no processo da santificação. Principalmente considerando a quantidade de tempo que uma pessoa ficou no mundo pecando, a natureza dela, a mente dela vai demorar um pouco a se libertar dessa vida pecaminosa. E isso, portanto, não é desculpa para a pessoa viver pecando, porque a Bíblia diz que aquele que vive pecando, ele é do diabo. Mas o processo da santificação pelo Espírito Santo, ele vem principalmente pela produção do fruto do Espírito. Dê uma olhada no nosso vídeo anterior que você vai entender quais são os efeitos, as causas na nossa vida do fruto do Espírito. E é mais ou menos por aí que o Espírito Santo trabalha, cuidando de mim, cuidando de você, para nos tornarmos santos nesse processo da santificação. E esse assunto não é um assunto secundário, porque a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para ser salvo, eu preciso de um relacionamento com o meu próximo, seguir a paz com todos, mas preciso também do meu relacionamento com Deus, que é a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, é uma necessidade. Se faz necessário nós buscarmos, nos esforçarmos, se aproximar ainda mais do Espírito Santo, para assim entrar nesse processo, deixar esse processo mudar a nossa vida, nos gerar de novo, nos regenerar, tornando nós agradáveis a Deus. Então, fechando essa segunda parte do nosso estudo, vamos então à conclusão. Na nova aliança, a santificação pode ser instantânea ou em forma de processo. Instantânea como o efeito real da salvação, como processo na ação do Espírito Santo para tornar o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Então, aborde essa parte na conclusão, diga para os seus ouvintes, diga para os irmãos na igreja, que a santificação na nova aliança é um processo gerado pelo Espírito Santo. Isso já acontece no início, quando a pessoa vai ser crente, que é para mostrar o efeito da salvação, mas também é de forma progressiva, dia a dia, no crescimento espiritual do crente, na regeneração do crente. Esse assunto, diga também que ele não pode ser desprezado, não é um assunto secundário. A santificação, a santidade, ela deve ser buscada pelo crente, ela deve ser buscada pelo cristão, principalmente na produção do fruto do Espírito. O Espírito Santo é o nosso aliado nessa batalha, é o nosso aliado nessa luta. E o Espírito Santo atua principalmente na tentativa de mudar o nosso caráter, no processo de mudança do nosso caráter para tornar semelhante ao caráter de Cristo. Tudo bem até aqui? Já estudamos o que é a santificação no Antigo Testamento, o que é a santificação no Novo Testamento. Vamos agora responder algumas perguntas, indagações que foram feitas no decorrer da semana sobre este assunto. Existe alguém santo hoje? Santo mesmo, sem pecado, não existe, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos pecado.
A nossa natureza pecaminosa, ela nos conduz a pecados diários. E é para isso que Jesus morreu, para que o seu sangue nos purifique de todo pecado. Santo, na verdade, é aquela pessoa que está deixando o processo da santificação acontecer na vida dele. E isso é através do Espírito Santo. Como dica pedagógica, você pode usar uma comparação a um tipo de prêmio que alguém foi sorteado, não é? Dá para poder exemplificar isso com a santificação, porque ela ocorre assim logo que a pessoa vai ser crente. Mas também você pode comparar a algo que a pessoa alcança mediante um processo. Por exemplo, o diploma de uma faculdade, um cargo superior numa empresa, depois de um processo de avaliação, depois de um processo de trabalho. E isso cabe muito bem na questão da santificação, porque ela ocorre logo que a pessoa vai ser crente, mas ocorre também pelo Espírito Santo de forma progressiva na vida cristã do crente. Amém? Vamos conhecer agora como é que a santificação, como é que isso funciona de verdade na vida de uma pessoa. Como é a santificação na vida do crente. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas, exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Que abordagem interessante, né? Principalmente as epístolas, as cartas paulinas, nos convida, nos submete a essa vida de santificação, tanto diante de Deus como da sociedade. Gente, santificação na igreja às vezes é simples. Agora, santificação em casa, lá no local do trabalho, na faculdade, na escola, aí pesa mais um pouco. Mas o que a palavra de Deus quer, o que o Espírito Santo quer, é que nos submetemos a este processo de santificação. A palavra de Deus exige isso de nós. Sabe por quê? Principalmente por causa do testemunho, tá? A nossa santificação perante a sociedade vem contribuir com o nosso testemunho, que é o trabalho de mostrar Deus para a humanidade, não é? Inclusive em Tiago diz: mostra-me as tuas obras, né, que eu vou ver a tua fé, ou seja, vou ver o teu Deus. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, é um exemplo que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Irmãos, isso é muito importante para a gente entender. O papel do Espírito Santo é trabalhar o nosso caráter para se aproximar do caráter de Cristo. Afinal de contas, somos chamados de cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Então, quando eu não me submeto ao processo da santificação, não é? Ainda fico usando aí como desculpa Mateus 7, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Às vezes Deus usa alguém para me repreender, até mesmo num louvor, numa pregação, e alguém cria ali uma certa birra. Mas na verdade o que Deus quer é que o nosso caráter seja moldado para se aproximar ao caráter de Cristo. Os irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo a renunciarem às práticas dos gentios. É um desafio nosso, como eu falei aqui. A pessoa vem de uma vida pecaminosa, de uma vida idólatra, ele vai sentir uma dificuldade para se libertar disso. Mas a santificação vem para nos forçar a isso. A santificação vem para nos convidar, nos confrontar a essa regeneração, a essa mudança de vida. Com certeza, uma pessoa que era viciado em jogos, viciado em baralho, viciado em alguma situação, ele vai ter dificuldade para vencer. Mas não é impossível, porque o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está comigo para nos ajudar a vencermos aquilo que prejudica a nossa vida com Deus, que prejudica a nossa vida em sociedade, que prejudica o processo de santificação. Então, na vida do crente, já começa por aí. O Espírito Santo quer trabalhar, o Espírito Santo quer atuar, principalmente regenerando, transformando o nosso caráter para o caráter de Cristo. Vamos conhecer agora sobre uma vida santificada. Somos santificados pela palavra,
pelo sangue e pelo Espírito. Como é que isso funciona então? Irmãos, a santificação, como eu falei, é um processo provocado, gerado pelo Espírito Santo. E isso se dá principalmente pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus e também pelo próprio Espírito Santo. Então vamos começar pela palavra. A palavra hoje que nós temos hoje é a Bíblia Sagrada, este livro aqui, da capa preta. Irmãos, tudo na igreja, tudo na vida cristã, principalmente na vida pentecostal, deve passar pelo crivo da palavra. A verdadeira mudança, a santificação, o processo de regeneração, ele acontece principalmente pela palavra. Então, ame essa palavra, leia, busque, conheça essa palavra e aceite também o processo da santificação quando ela é pregada. Tem muitas pessoas que estão viciadas numa crença, numa fé, num culto que só recebe palavra de vitória. No dia que Deus usa alguém de uma forma mais dura, mais exortativa, a pessoa não aceita, não acredita que ali é Deus trabalhando. Irmãos, mas nós vamos conhecer os nossos erros, conhecer os nossos pecados e principalmente como libertar dele é pela palavra. O Espírito Santo fala conosco pela palavra. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando contigo. Seja lhe confortando, seja lhe confrontando. As pregações do Evangelho, os louvores baseados na palavra vêm também como esse auxílio, esse reforço no processo da santificação pela palavra. Já pelo sangue, ocorre de forma simbólica espiritual. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, quando você vai ser crente, quando você veio ser crente, quando uma pessoa se torna um crente em Jesus, arrepende-se dos seus pecados, automaticamente o Espírito Santo purifica ele de todo pecado. O outro passo da santificação é o Espírito Santo. E isto ocorre principalmente pela produção do fruto dele dentro de nós. Você viu que uma coisa aí tem a ver com a outra, uma coisa encaixa-se com a outra? O fruto do Espírito gera vários benefícios, gera vários efeitos em nós, não é? A fé, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo isso é trabalhado em nós pelo Espírito Santo no processo da santificação. Que bênção, hein? Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Isto está muito longe de violência doméstica, mentira, palavrões, intrigas e mexericos. A própria palavra diz aí no versículo 15 e 16, tem um texto bíblico, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, Deus exige a santificação dos crentes. Na verdade, Deus exige de todos, não é? A santificação é um benefício de Deus para tentar voltar à humanidade, aquele mesmo estilo de vida sem desagradar a Deus que acontecia ali no Jardim do Éden. Dá 100%? Dá não, porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então não dá para a gente se livrar 100%, mas dá para evitar muita coisa. O próprio autor aqui cita alguns problemas: confusões, contendas, fuxicos, violência doméstica, que acontece até no meio dos crentes. E isso mostra para nós o que não é a santificação. Isso mostra para nós que essa vida não está sendo santificada, mas Deus quer. Deus quer que nos esforcemos. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Deus quer que você escolha ser santo. Deus quer que você escolha que o processo da santificação atue dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Ser santo em toda maneira de viver. Ou seja, estar atento, estar vigilante, perguntando interiormente, na sua mente aí, perguntando: Espírito Santo, como que eu vou responder isso aqui? Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou agir diante dessa situação? Muito interessante, não é?
mas Deus quer que sejamos santos. E o Espírito Santo está dentro de nós para provocar, para atuar nesse processo da santificação. Agora, para encerrarmos a última parte do nosso estudo, vamos entender o que é a ética e principalmente a ética do Espírito Santo. A ética é o estudo da conduta, ou seja, a ética é uma ciência que estuda a conduta das pessoas. A questão de ética não está relacionada simplesmente à igreja, ao fato de ser crente, não. A sociedade tem uma ética, uma empresa tem uma ética. Então a ética é a ciência que estuda a conduta, as atitudes das pessoas. Está muito relacionada à questão de costumes, tá? A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Sagradas Escrituras. Irmãos, isso se faz bastante necessário a gente conhecer e a gente entender. Ética cristã é um estudo, é uma abordagem no comportamento cristão. O que é certo e errado. E isso está também junto com a questão da santificação. Porque as pessoas se perguntam, para eu ser santo, o que eu posso, o que eu não posso, né? O que a minha igreja permite, o que a minha igreja não permite. Por que a minha igreja não permite isso, não permite aquilo? Isso aí está aliado à ética cristã. A ética cristã ela está aliada ao costume, à rotina da vida, do dia a dia do cristão. Mas é interessante entendermos que a ética cristã, né, esse trabalhar, essa abordagem, ela tem que estar submetida às Sagradas Escrituras, viu? Tem que passar aqui pela palavra de Deus, porque baseado nisso, nós temos um grande perigo de cair na questão do ritualismo, né, provocado ali, por exemplo, no Antigo Testamento, os rituais de Moisés, e hoje tem muitas coisas envolvidas nas igrejas, sendo cobradas, sendo exigidas, que são coisas mais humanas do que bíblicas, e aí onde está o problema, é aí onde está a polêmica, não é? A ética cristã, ela me rege, ela rege a minha vida. A ética cristã diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas a ética cristã, ela tem que nascer daqui de dentro. Tem que basear na palavra de Deus. E o outro detalhe, basear na palavra de Deus com uma interpretação correta. Porque tem muita gente criando normas para a igreja, criando uma ética para a igreja, interpretando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, de forma errada. Muitos costumes nas igrejas são bons, fazem bem para a vida do crente, mas às vezes nós topamos alguns problemas, encontramos alguns problemas, porque alguém não está usando a Bíblia para criar aquela ética, para criar aquela norma. E às vezes até está usando a Bíblia, mas está interpretando de forma errada. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Hábito de fazer o que é certo biblicamente. E o que é a ética do Espírito Santo? É a ética da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra que o crente, ele é diferente. O crente, ele tem um caminho diferente do pecador, do ímpio, daquele que está na vida do pecado. Então é aí que entra a questão da santificação. É você se separar para Deus, ser exclusivo para Deus. Então se você quer ser de Deus, você quer ser santo, quer entrar no processo, quer permitir o processo da santificação, você não vai levar uma vida pecaminosa. É aí onde entra a questão da ética cristã. Você não vai furtar, você pode até comprar fiado, mas vai pagar. Você vai honrar a sua palavra, porque a Bíblia diz que agora o crente, o sim dele é sim e o não é não. Viu? Você vai ser um crente de verdade, um servo de Deus de verdade, vai se esforçar para não viver no pecado. Isso é ser santo no Novo Testamento. Isso é a santificação de Deus na nossa vida. Amém? Tem a ética? Tem. Tem as regras? Tem. As regras existem aqui na palavra de Deus, né? Nós temos várias regras do Espírito Santo, várias normas que o crente tem que seguir. E isso é bom para que possamos entender se estamos realmente
permitindo o Espírito Santo processar, gerar a santificação em nós. Amém? Vamos conhecer agora a conclusão deste tópico. A santificação é uma recomendação bíblica e uma ordenança de Deus para os crentes, individualmente e também para a igreja. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor Jesus o seu padrão. A santificação pelo Espírito Santo nos leva a obedecer à ética cristã. Conclua este tópico dizendo que Deus é santo e ele exige a santificação, tanto dos crentes individualmente como da igreja. Diga também que o Espírito Santo é o agente promotor, provocador da santificação na nossa vida, tá? É ele que nos ajuda e atua principalmente moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Vamos agora responder mais algumas perguntas. É possível chegarmos à santidade da Bíblia? Bom, se a tentativa for a santidade de Deus, não é possível, porque só Deus é santo no seu nível de santidade. Agora, se o seu entendimento, a sua pergunta é baseado no processo da salvação, sim, é possível. Principalmente permitindo a produção do fruto do Espírito, porque os efeitos do fruto do Espírito vão combater as obras da carne, que é, as obras, as atitudes que nos tiram do processo de santificação. Tudo bem? Qual a diferença entre santificação e santidade? Santidade, só Deus, tá? Só Deus é santo, 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 santo. A santificação é o processo gerado pelo Espírito Santo, que também é Deus dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós temos pecado, mas isso não é desculpa para vivermos no pecado. Santificação é um processo do Espírito Santo de limpeza, principalmente. Como dica pedagógica, utilize aí a comparação, por exemplo, de normas, exigências de empresas, que certas empresas exigem dos seus funcionários. Assim como tem escolas, empresas, órgãos que exigem algo dos seus servidores, dos seus funcionários, para que eles façam parte do seu quadro, assim também é Deus. Deus é santo, tem a vida eterna para dar de presente, de bônus, para aqueles que entraram no seu processo da sua salvação, mas para isso se faz necessário essa exigência, ser santo porque Deus é santo. Ou seja, permita a produção, o processo da santificação do Espírito Santo na sua vida. Bom, irmãos, vamos agora concluir o nosso estudo de hoje, concluir a nossa aula de hoje. Que assunto abençoado, Que assunto esclarecedor. Vamos lá. Ser santo é ser separado em purificação e consagração para Deus. Ser santo é ser separado para Deus. Por isso que no processo da santificação eu não vivo uma vida pecaminosa, porque o pecado nos afasta de Deus. A santificação é um ato do Espírito Santo moldando o nosso caráter ao de Cristo. O propósito do Espírito Santo na santificação, no processo da santificação, é transformar, regenerar o nosso caráter. Nós que tínhamos uma vida que desobedecia a Deus, agora ter uma vida que agrada a Deus, tendo como modelo o caráter de Cristo. Então, o propósito da santificação é aproximar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso exemplo ao de Cristo. A santificação é uma exigência de Deus para nós e é vivida pela ética do Espírito. Então, se você quer realmente saber se está no processo da santificação, dê uma olhada na ética do Espírito. Dê uma olhada, por exemplo, como é a vida das pessoas no mundo e como é a sua vida na igreja, como crente na sociedade. Se as suas atitudes não estão diferentes das atitudes das pessoas do mundo que não são crentes, o processo da santificação não está funcionando em você. Você não está permitindo o Espírito Santo lhe convencer do pecado. Porque ser santo está no processo da santificação, faz parte da ética do Espírito.
ou seja, largar a vida pecaminosa e agora ter práticas que realmente agradam a Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Meus irmãos, é isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo quer. É que a cada dia o processo da regeneração seja ainda mais forte, seja ainda mais eficaz na nossa vida. Amém? Bom, agora eu quero mais uma vez agradecer por você ter chegado até aqui, agradecer pelo apoio a este projeto, tá? Continue nos apoiando, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, porque a plataforma aqui ela entende isso, tá? Quando você dá o like, quando tem muitas curtidas, o vídeo fica em evidência e aí é compartilhado para outras pessoas. Tá bom? Nos ajude, informe outras pessoas deste projeto. É um trabalho voluntário, nós não exigimos valores, não cobramos valores, nem para o trabalho que é feito aqui na internet, nem para ministração ou pregação nas igrejas. Amém? Muito obrigado pela sua presença, que o Espírito Santo continue atuando na sua vida, tá? Ser crente pentecostal é tentar viver essa vida de transformação, de regeneração, amém? Produzindo, permitindo que o Espírito Santo produza a sua ação regeneradora, o seu processo da santificação. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou muito grato pelo seu apoio, pela sua audiência e que Deus te abençoe. E se Ele nos permitir, até o vídeo da próxima semana.